3, gravando. Mais uma vez nós estamos aqui no Cafofo da Notícia com mais um convidado ilustre e conhecido aqui da nossa sociedade, um político atuante. Além de ser um político atuante, muito meu amigo, gosto muito dele, meu voto é sempre para ele. Então hoje a entrevista vai ser mais light, mais dentro das regras, né, do arroxo, né, sem aliviar, não é porque você seja meu amigo que eu vou aliviar o Paulão aqui. Paulão, PT aí nas paradas, sem candidato para a prefeitura, uma dúvida terrível, uma luta interna terrível, a mesma luta de sempre. Como é que o PT vai sair? Paulão, Judson, e é aquela mesma dobradinha, e só tem vocês dois no PT para ser candidato a prefeito? Primeiro, cumprimentar você, toda a equipe que está na produção do Cafofo, de uma forma, os internautas, dizer que é um grande prazer, quando eu fui convidado pelo Valmar, vim aqui num processo sem censura, até porque a gente já teve a oportunidade da caminhada sua como jornalista e radialista, ele em carreira solo, o Arnaldo Ferreira, né? É verdade. Nós tivemos programas que tiveram boas repercussões, né? Positivas e negativas. O importante é que a gente tem uma liberdade de imprensa. Você é um profissional que realmente tem uma característica de mexer com o panorama, e é por isso que, infelizmente, aqui em Alagoas, devido ao processo da comunicação, não só em Alagoas, Brasil, mas como a gente conhece mais a realidade de Alagoas, Palmar e internautas, é uma realidade difícil. Os meios de comunicação aqui geralmente têm uma relação muito forte com os donos, né? Então você tem os jornais, geralmente ligados a famílias, tem poder econômico, político, isso não é diferente das lives, que são concessões públicas, TVs também. O fato novo agora é a Tribuna Independente, que é uma ideia de cooperativismo, que a gente sabe que é muito difícil, uma experiência que a Itália conseguiu fazer muito forte, espero que dê certo. Mesmo assim, há um grau de dependência muito grande das políticas dos órgãos públicos, das verbas públicas. Mas voltando ao mérito da questão, veja bem, PT é uma riqueza democrática muito grande. Havia o nome do meu nome, há o nome do Júlio e de Lenilda, que foi candidata a governadora pelo PT na última eleição. Lenilda é oriunda do PCdoB, foi a Lezé uma grande liderança da educação. Esses três nomes vinham sendo discutidos, aí eu comecei a analisar com calma, fazendo a reflexão em casa, né, consigo mesmo, com minha companheira Luciana, também com grupo de pessoas que sempre caminham conosco no Partido dos Trabalhadores. E há mais ou menos 15 dias, nós sentamos, né, uma reunião, e eu não sou pré-candidato a prefeito, né? O meu apoio é a candidatura do Júlio Cabral. Mas o seu nome foi citado, né? Foi citado, inclusive com muito orgulho. Ocorreu uma pesquisa no mês de maio, realizada pelo IBRAP, onde meu nome aparece com 5%, a Cátia 7% e a Luísa 12%, que eu imaginava que tivesse um desempenho maior, e o prefeito atual Cícero Almeida, se não me falha a memória, acima de 35%. Né? Claro que é um cenário de hoje. O único nome que aparece do PT é o meu. Mas isso é um cenário, uma fotografia de hoje. Eleição falta um ano. Mas analisando com muita calma, o Judson foi vereador, na época eu era vereador quando fui eleito deputado estadual, ele foi assumindo meu lugar, fez uma atuação importante como vereador, é um deputado estreante, tem a condição, que é aí que você é um militante, sabe disso, de interagir internamente com as tendências do partido, né? Eu, de repente, tenho uma zona de atrito maior, e de qualquer forma ele tem um trânsito maior na classe média. Eu tenho uma marca, né, meu biotipo político é muito voltado para os movimentos sociais. Então eu fui oriundo com muito orgulho do movimento sindical, presidente dos sindicatos humanitários, que congrega os trabalhadores do setor de água, de eletricidade, de gás, fui presidente da CUT, fundador da CUT Nacional Estadual, fui vereador por Maceió, de 96 a 98, fui deputado estadual, fui candidato a prefeito no ano 2000, né? Tive uma votação muito importante, 50 mil votos, só para você ter ideia e fazer uma referência, o deputado federal Zé Tomás mandou
já tinha 4 mandatos, era uma pessoa de destaque nacional do PFL, ele teve menos de 25 mil votos. E o deputado João Caldas, 18 mil. Então foi uma campanha militante. Naquele momento o PT todo estava unido. Então eu percebo agora que a unidade do PT está mais em torno do Júdice. Eu tenho humildade de retirar minha candidatura e apoiá-lo. O Júdice é uma pessoa muito boa, sou muito amigo dele, gosto muito dele, admiro muito ele, mas eu ainda estava apostando em você. Porque o Júdice já teve 2 experiências, né, ou 3 experiências, e como você fala, você é mais chegado aos movimentos sociais. Mas o nosso eleitorado, 84% do nosso eleitorado, são analfabetos, semi-analfabetos e participam desses movimentos sociais. E são beneficiados pelos movimentos sociais, principalmente nessa política assistencialista do PT, né, do governo Lula. Você não pensou nessa possibilidade de discutir essa vertente aí? Não, é verdade, é um desafio. Um dos grandes desafios que o PT está tendo é o seguinte: é verdade que a política é assistencial, mas eu quero fazer defesa do governo federal necessária. Vamos lá. Porque, veja bem, no estado de Alagoas é o estado com maior concentração de renda do Brasil. É o estado em segundo lugar em pior qualidade de saúde. O primeiro lugar em analfabetismo. E você, logicamente, se não tem analfabetismo alto, não tem a qualificação de obra. Não, mas em cima disso, não, depois a gente vai entrar nesse mérito aí. Eu estou falando da possibilidade de você conquistar o voto dessa massa imensa de beneficiados por programas sociais. Esquece do governo federal. Certo. Por programas sociais. Independentemente do Júdice, que é mais chegado para a classe média, como você mesmo falou aí, né? Quando vocês discutiram, não foi visto esse lado positivo seu? Foi. Agora tem uma realidade também concreta organizativa, né? Você sabe que a governabilidade, exemplo, eu sou presidente do PT Alagoas e o PT Maceió, que nesse momento tem autonomia e governabilidade para definir candidaturas, né? Tem a presidenta Lenilda Lima, o Júdice também era integrante do PT Maceió. Então o campo, o trânsito do Júdice no PT Maceió é maior do que o meu. E você tenta resolver através de quê? De consenso, quando ocorre, e particularmente foi um dos motivos que cheguei a ele, Júdice, não sou favorável a ter prévia. Prévia é um instrumento democrático importante e que o PT fortaleceu no Brasil. Mas ocorre que muitas vezes a imprensa potencializa um processo de disputa entre a gente em primeira página, diferente dos outros partidos. Aí o que ocorreu? Não, eu sou favorável, acho que teria até probabilidade numa prévia ganhar, mas tem aquela coisa, você ganha e não leva. Então ele consegue ter mais trânsito na máquina partidária, com as forças políticas que compõem, e numa prévia ou no encontro municipal, acredito que o nome dele teria mais enraizamento. Então tem hora que você recua, certo. Muitas vezes recuar é um ato de prudência, claro. E concordo com você. Agora, qual o desafio que o PT tem aqui em Maceió e no Brasil? O eleitorado beneficiado pelos programas sociais, vamos lá, ele vota em Lula, ele não vota no PT. O grande desafio, um dos grandes paradigmas que o PT está vivendo, e ele tem que modificar seu foco, porque até então o foco inicial da esquerda era o quê? Movimentos sociais, classe média, né? Servidores municipais, estadual e a nível federal. Você tinha esse processo com a subida do Lula ao governo, teve uma dissidência inicial, foi criado até outros partidos, como o caso do PSOL. Esse grupo volta a discutir de novo, né? Mas de qualquer forma ninguém sabe se terá o retorno definitivo. Alguns desiludidos, né? Que eu não quero entrar aqui no mérito, pode ser motivo aqui até do bom debate. Agora o que ocorre? Esse segmento CDE, que não votava no PT e no Lula, e os internautas, principalmente a nível nacional e internacional, podem até não saber dessa informação. Qual um dos motivos? Lula nunca ganhou eleição em Alagoas. Em 98 ele perdeu a eleição. No ano de 2004, a primeira eleição, 89 ele perdeu. Só teve 3 municípios do total de 102 que o Lula ganha, que foi Delmiro, Campestre e Penedo. E qual é a leitura desse município? Porque ele é a cidade limite com outros estados mais avançados. Maceió, que é a capital, a gente perdeu em 89.
94, 98, em 2002. O único estado que o Lula perdeu foi Alagoas. Isso devido a quê? Um processo de conservadorismo dessa política econômica. Aí qual era o mote? Já que a gente está discutindo aqui um programa... O poder econômico o também. Poder econômico, mas além disso eles tiveram um eixo para tentar discutir isso. Dizia o seguinte: não vote em comunista. Aí você pegava esse segmento que é o comunismo, ele não sabia, né? Não vote em Lula porque ele vai acabar todas as igrejas. Não vote em Lula que ele vai acabar a aposentadoria dos velhinhos. Não vote em Lula porque se você tiver uma casa com 2 quartos só fica com 1. Não vote em Lula se você tiver um pedaço de terra você perde. E a simbologia que o anticristo era Lula. Inclusive o André Salmeida de Deus trabalhou muito bem isso. Faltava um dedo, usava barba. Então, uma sociedade alagoana onde você tem o pior índice de analfabetismo, realidade de saúde, concentração de renda, então espalhou como, né, o fogo em palha. Então, o que ocorre? Quando o Lula chega, trabalha um processo de governo estabilizando a inflação. Isso foi bom, porque a inflação, o grande prejudicado é o segmento pobre. Você reajusta o salário mínimo. Aí o salário mínimo na economia alagoana tem um peso enorme. Para você ter ideia, 45% da população alagoana não tem renda. Quem ganha até 2 salários mínimos completa. Então 75% da população alagoana ou não tem renda ou chega até 2 salários mínimos. Então essa população, quando vê a estabilidade da inflação, favorecendo o poder de compra, o salário mínimo nesse de 2003 agora teve 75%. O Lula otimizou o programa de aposentadoria de quem não contribuiu com a Previdência na zona rural, né? Estabeleceu o microcrédito, fez também o processo do crédito para o idoso. Então, essa rede social, programa do leite, aqui em Alagoas recebe por dia 50 mil litros de leite para a população. Então, essa população percebeu que tudo aquilo era um engodo, né, enrolação da elite econômica. Mas vota em Lula. O problema é que o PT tem que se voltar a fazer uma política contrariando, inclusive, premissas básicas. Dizia que o lupizenato, né, ou seja, o segmento pobre não tinha futuro. Então é necessário você contrariar aquela tese ainda de 1917 do camarada Lênin e começar a trabalhar. É fácil? Não. Porque essa população que vota, ela também foi viciada na compra do voto. Então não será fácil esse processo. É um processo de médio e longo prazo para o mesmo eleitorado de Lula, como votar no PT e como votar nos candidatos. Não sei se vai dar tempo até a eleição de 2008. E aí, quem traiu quem? O Lula traiu o PT ou o PT traiu o Lula? Não, eu acho que avalio que tem um processo dialético. O Lula não é o mesmo, né? Ele mudou. Não, de repente ele era aquilo, né? Não era, ele era outro. Bem, não, o Lula já dava declarações. Quem acompanha, quando pergunta o Lula, você é socialista? Ele disse, sou torneiro mecânico. Na realidade, a gente tem que entender o seguinte: o Lula foi uma simbologia de um momento histórico, conjuntural, pós-ditadura, e que naquele processo, no final da década de 70 e 80, teve como ápice o movimento sindical. Então ele foi um companheiro valoroso, quer dizer, ele foi um retirante nordestino que teve uma ascensão funcional, né, conseguiu chegar num sindicato mais forte, fez greves aí com característica muito forte, contrário ao sistema, contra a ditadura militar. Não, veja bem, aí eu chego lá. Aí quando o PT, Valmar, começa a governar municípios de pequeno, médio e grande porte, começa a ser governo, né? Ele verifica também as perdas que teve em 89, 94, 98, em 2012. O primeiro fato que a população deveria já ter trabalhado, se acostumado. Veja bem, o PT queria uma candidatura de vice do Lula do PSB ou PCdoB. Uma candidatura no campo democrático popular da esquerda. Foi o que o Lula fez. Foi decidido isso na executiva. Quando levaram o resultado para eles, tudo bem. Respeito a decisão para fazer campanha. Agora arrume outro candidato. Aí criou uma crise. Disse, além do mais, o meu candidato a vice é o Zé de Alencar. Aí qual foi? Mudou o conceito. O Zé de Alencar é um empresário do setor têxtil maior do Brasil. Agora é uma figura nacionalista, com valores fundamentais, importantes. Mesmo assim, essa política de aliança contrariou toda a caminhada do PT.
né? Aí a gente perde, a gente ganha a eleição, é verdade, mas vai para o segundo turno. Isso comprova, se não tivesse feito política de aliança, não chegaria ao governo. Quando ele chega ao governo, ele, o José de Alencar, percebe que dos 513 deputados, o PT elegeu 81. Não tinha maioria simples. Então ele teve que fazer a teoria de dar os anéis para não perder o dedo. Então nessa questão não tem amor à causa não. Na hora que esses partidos chegarem junto, como é o espaço político. Então o PT não é o PT governando, é um governo de coalizão. Aí vai para o Senado. Então, além disso, as crises. Então, esse processo é um processo que a gente não pode ter como referência só o PT. É um governo de coalizão, de transição, que o PT optou para trabalhar dentro dessa regra de jogo sem ruptura. Aí, para um segmento mais à esquerda, claro que é considerado transição. Mas dentro da regra democrática que Montesquieu definiu, né, os poderes são independentes e harmônicos, é um processo da transição democrática. Eu me refiro, quando eu falo se um traiu o outro, é que algumas pessoas, ou algumas figuras históricas, inclusive da minha adolescência e juventude, que a gente acompanhava e chegamos até a admirá-los muito, como Genuíno, Zé Disseu, né, pessoas que estavam ali na batalha, na luta, que a gente tinha uma ideia deles muito socializante, muito de luta, de guerrilha, de luta armada. De repente esse sujeito entra no poder e faz uma lambança danada, sai mal, um processo com 40, está faltando só o Alibaba, né? Mas são os 40 ladrões sem o Alibaba. O que aconteceu com esses ônibus que eram tão íntegros, né, acima de qualquer suspeita, de repente cai no lamaçal? Veja bem, Valmar, primeiro tem uma frase clássica que você aprendeu, minha mãe dizia, eu acredito que você também aprendeu com amigos, né, principalmente os mais antigos: você quer conhecer o ser humano, dê poder a ele. Eu, esse ano, completei 50 anos. Isso para mim está marcando muito. Quando você só conhece uma pessoa, quando tem a oportunidade, claro, você pode conhecer de outras formas, né, a única, mas você conhece mais a miúde quando você dá poder. Isso é em qualquer campo. É de repente você amanhã ser diretor de um programa de rádio, já não trata seus colegas de uma forma de vida, né? De repente você é proprietário de uma empresa privada, começa na relação capital-trabalho, maltratar. Cada caso é um caso. Tem pessoas que não mudam. No caso dessas figuras históricas, como Zé Genuíno, Zé Disseu, que são figuras importantes para a política brasileira. Ele no mesmo saco com o Maluf. Botou tudo no mesmo saco. Trabalhando esse processo, na minha visão, alguns integrantes do PT cometeram um erro grave. Qual foi o erro grave? Estabelecer uma regra de jogo desse modo de viver da política. Ou seja, o que foi que estava em jogo? Era trabalhar um projeto de arrecadação para você conseguir eleger sua bancada, tanto do PT, ou principalmente fora do PT, no plano municipal e estadual, para garantir suporte, e quando chegasse a eleição agora de 2010, você tem um suporte de vereadores, só que você se juntou a figuras acostumadas a fazer o Caixa 2, né? Os operadores desses partidos tradicionais, principalmente dois partidos, o PSDB e o PFL, que hoje é o Democratas. Mas aí você acha que os caras são tolinhos? Não, pelo contrário. Eu acho que esse pessoal já tem doutorado. Não, esse pessoal tem doutorado. Não, o pessoal do PT não, foi enganado. Não é enganado. Não é enganado. O PSDB e o PFL, hoje é Democrata, eles estão doutorado, tinha toda uma rede. Eles governam o Brasil, né, durante todos esses anos. Então ele tem a estrutura da máquina, sabe qual o cargo que tem efetividade para fazer Caixa 2, está governo. Aí o PT entra, exemplo, né, a figura do tesoureiro Delúbio, se entusiasmam com aquele processo, né, e utiliza, não é que eles foram enganados, pelo contrário, eles utilizaram o mesmo caminho. Aí rasgou o processo ético, colocou na lama a vala comum o PT igual aos outros. Pagou um preço político, sem dúvida nenhuma, Valmar. Só é verificar o resultado da eleição. Então, essa última eleição agora, né, várias pessoas perderam um projeto a nível de deputado estadual, federal, senador, devido a isso.
Você não pode ter uma visão do falso moralismo, né, que muitas vezes é exacerbada por uma parte da classe média, que faz essa crítica, mas, no entanto, se tiver a oportunidade de indicar o cargo comissionado, ele indica, que também é ilegal. Se tiver a oportunidade de fazer uma corrupção na sua iniciativa privada para fazer a relação com o governo, faz também. Né? Se tiver a oportunidade de ter um emprego sem trabalhar, eles querem. Então, o patamar é o mesmo. Agora, o PT não poderia fazer isso. Porque tanto o PT como o partido de esquerda, eles tiveram norteador e o PT mais forte. O PCdoB e o PCB tinha até uma crítica a gente, porque o PT tinha uma visão. E por que tinha uma visão? Porque tinha um caldo cultural do quê? O PT, quando foi formado, um dos pilares do PT foi a Igreja Católica, que usa muito essa... Que hoje está contra. Não diria toda ela, mas tem uma parcela que se afastou. A cúpula está fazendo declarações bastante porque a Igreja, principalmente em relação às SEBs, você tinha dois eixos, fé e política. Você teria que fazer política baseada em valores, né, fundamentais, preconizados pela Revolução Francesa, igualdade, fraternidade e liberdade, mas num campo ético. Então é verdade. Foi todo o PT? Não. Né? Isso foi capilarizado? Não. Foi um grupo que agiu de uma forma errada, né, contrariando a ética partidária e a ética da maioria do povo brasileiro, e a gente pagou um preço. E pagou um preço político, tirando aquele encanto. Então você tem eleitores que hoje não votam mais em ninguém, né, viraram anarquistas, isso é ruim para a democracia. Outros migraram para partidos de esquerda, que eu não acho ruim, o PSOL, o PSTU, ou outros partidos. Outros, infelizmente, migraram para partido de direita, na realidade eles já eram, na minha visão, e com esse erro voltou e está mantendo a bandeira original. E a gente vai ter agora um processo eleitoral de 2008 para saber qual será a performance do PT. Eu avalio que nas capitais o nosso desempenho não vai ser muito positivo não, porque a gente não está tendo candidatos, com raras exceções, mas aquela fase dos candidatos a prefeito e reeleição está terminando agora. Por exemplo, São Paulo mesmo. Qual será o candidato do PT que tem chance eleitoral de disputar? Relaxa e goze. Então, eu avalio Rio de Janeiro. Você tem um amigo comum, que inclusive eu apresentei aqui para ele receber o título de cidadão de Alagoas, que é uma figura que foi discriminada, que teve que sair do estado, que é Vladimir Palmeira, né? Mas mesmo assim, eu acho que cidades como Rio e São Paulo, possivelmente a gente não tem candidato forte. E isso é ruim. E vai ter reflexo em 2010, porque um é o Lula, que tem toda uma simbologia, um carisma. Agora, até que ponto a gente vai ter candidato, o PT vai ter, ou vai apoiar alguém? E outra coisa, a gente tem uma candidatura com estatura, encorpação, para disputar com o PSDB. O PSDB tem 3 candidatos, Alckmin, Serra e o menino, o Aécio Neves. E a esquerda vai ser quem? Ciro, do PSB, vai ser quem do PT? Então, esse processo, a gente pode pagar um preço muito alto agora nessa eleição, em 2010, devido àquele erro crucial cometido por esses companheiros históricos. E o Ciro já está botando as unhas de fora, né? Já está dando declarações aí de querendo se afastar do PT, né? Você tem lido no jornal? Não, eu tive a oportunidade de ler a revista Época, que traz na capa uma pessoa que ele indicou, que tem alegações com improbidade, né? E o pessoal já começa a trabalhar. O Ciro é uma figura polêmica, né? Foi deputado estadual, prefeito, governador, tinha uma aliança muito forte com o Tasso Gereissati. Aquela turminha do Ceará fizeram o que a turminha do Antônio Carlos Magalhães fez na Bahia, que foi colocar o Ceará no topo, né? Cresceu demais. O Ceará, há 30 anos atrás... Não era nada. Não era nada. Não era nada. Como Salvador não era nada, Bahia não era nada. Agora eu pergunto para você, o que existe? Por que os nossos políticos não amam a nossa terra? Por que eu fiz um artigo, Viva a Bahia, onde eu dizia que na Bahia, em Salvador, tem políticos corruptos e ladrões, tanto quanto os daqui. Mas na minha impressão, os de lá roubam parte do dinheiro. Os daqui roubam tudo, não sobra nada. Porque as obras nossas de crescimento da nossa
capital são ridículas. É calçamento aqui, calçamento ali, entendeu? O trânsito está quase insuportável, a segurança está uma desgraça. Quer dizer, não se faz viadutos. Quando faz um pinguelo daquele que a Cajamor fez, que foi uma ponte ali, faz uma festa, parece que aquilo ali é um mega viaduto, é uma porcaria de uma ponte. Quer dizer, o que acontece? Você que convive lá dentro da Assembleia, os nossos políticos amam Alagoas? Olha, para você ter exemplo, você mesmo, você é carioca, está aqui em Alagoas. Mas minha família toda é daqui. Não, sim, mas você é carioca, está aqui há muito tempo, teve a oportunidade de algum momento de ser candidato, né? E aí não teve, vamos dizer assim, a sorte de ser candidato, mas fez uma boa campanha. Eu também não nasci em Maceió. Eu tenho família aqui, minha mãe era de Viçosa, falecida, e minha mãe foi para Recife no segundo casamento. Eu sou o filho mais novo, e logo cedo, por volta de 5 anos, meu pai, tendo problema de saúde, faleceu, voltamos para cá. Aí veja bem, olha, você podia ter um potencial de ficar no Rio, em relação à amizade que você tem, o conhecimento que você tem profissional. Eu acredito que você teria até mais espaço profissional do que aqui. Mas por que você insiste? Porque você fez uma relação de amor por Maceió Alagoas por opção. Então eu não sou alagoano, né, do ponto de vista, né, da nossa naturalidade, mas eu tenho uma opção dessa terra. Você, por coincidência, o presidente da CUT anterior de Pernambuco, fulano, tá uma série de coisas. Então, eu particularmente, eu não sei responder, vou falar assim por alto. Eu acho que merecia a Universidade Federal de Alagoas, né, produzir uma tese na área de sociologia, antropologia, né, ciências políticas, até para tentar verificar isso, fazer um comparativo da nossa classe política, não só da classe política, da classe econômica. A elite alagoana política e econômica, realmente ela ama, não uma visão piegas. Vamos lá, algumas questões. A ACM, tive discordâncias profundas dele, né, porque ele foi uma figura que bateu forte na esquerda. Agora você não pode negar os valores que ele tinha de instigar o poder, seja no período ditatorial ou depois, para fazer obras estruturantes para a Bahia, né? O Ceará, esse grupo, principalmente formado pelo Tasso Gereissati e Ciro Gomes, ele quebraram o paradigma do Vigílio Távora, do Adolfo Bezerra, do César Caos, né? Que tinha relação, o César Caos era coronel do Exército, né? Mas não trouxe um processo dinâmico para a economia. A Alagoas já teve um patamar, 30 anos atrás, que era pujante em relação ao turismo. Não tinha comparação para Sergipe. Não era ficção, não? Não, era realidade. Era realidade há 20, 30 anos atrás. Natal nem se comparava. Aqui a gente parou no tempo. Natal, né, disparou. Então, veja bem, no caso de Alagoas, eu tenho uma tese simplista, eu avalio só os estudiosos poderiam fazer isso, e a universidade está devendo, eu acho que ela tem que produzir mais, né? Eu acho que está produzindo pouco em relação a esse processo. E aí a visão é muito isolada, é uma visão compartimentada. Você pega a bancada federal, Romar, sem exceção, senadores e deputados, a preocupação é emenda para o prefeito que consegue garantir voto para ele ser reeleito. E as cidades do interior continuam a mesma porcaria. Você, de repente, faz uma obra hídrica para um município X que não tem conexão com a produção. Você resolve aquele problema, é um problema de produção de água, que teria que mexer na razão. Então, deveria, no mínimo, como todo mundo está fazendo, partidos, iniciativa privada, ter um planejamento estratégico entre o poder legislativo, judiciário e o poder executivo para verificar o seguinte: pessoal, quais são os gargalos de Alagoas? Muitos. Né? Muitos. Vamos priorizar qual o gargalo número 1, 2, 3. Tudo bem. Esse é o planejamento estratégico que o orçamento participativo que o PT implantou, principalmente em Porto Alegre, fazia. A partir dessas prioridades, o poder judiciário, o poder legislativo no campo municipal, estadual e federal, os poderes constituídos, os órgãos, canalizava para isso. Então, exemplo, o problema da Alagoas é um problema de ordem hídrica, não se concebe no século XXI, você não tem um irmão para tomar água, pronto. Mas o Canal do Sertão tem há 21 anos. Não, mas eu vou chegar lá. Aí eu pergunto, quais são as soluções? É a ampliação da adutora do Sertão do Agreste, é a interligação? Não, isso é discussão de 20 anos atrás. Sim, rapaz, mas o problema é que você tem, mas não tem acompanhamento. O dinheiro vem do governo federal. Exemplo, a adutora do Sertão.
O que veio do recurso não estava no gibi. E aí? Aí o dinheiro veio, não foi aplicado, certo? Não tem apuração. O Tribunal de Contas da União, que é responsável para ter uma efetividade, não teve até hoje. Você vê pouca ação do Ministério Público Estadual e Federal sobre essa situação. E na época os políticos terminam prescrevendo, não dá em nada. Aí eu vou dar um exemplo concreto. Hoje, dia 4, foi bom a gente estar nesse programa ao vivo. Eu vou dar só um exemplo agora. No dia 4 de janeiro, Valmar, eu entrei com a representação para o Ministério Público de Alagoas entrar com ação civil pública contra o Poder Executivo, o governador Teotônio Vilela, o que foi nepotismo. Ele colocou sua irmã no cofre, ou seja, a secretária da Fazenda, a doutora Maria Fernanda Quintela Brandão, ela foi a grande especialista do arcabouço do Acordo Mineiro, quebrou o Estado. Mas ela é uma advogada tributarista. Tributarista, inclusive advogada da Cooperativa dos Mineiros, onde o seu marido, hoje suplente titular, porque ficou na vaga do governador, e cunhado do governador, é presidente da cooperativa, né? Ela é especialista nessa área, inclusive com renome nacional. Qual foi o papel dela? Como os usineiros não pagaram impostos. O Theo Vilela colocou ela para ser a secretária da Fazenda. E se os usineiros não pagam imposto, quem vai pagar o imposto? A classe média desse tamanho, que é pequena, que ela coisa que nem tem. Aí veja bem, até hoje o Ministério Público Estadual está completando exatamente 8 meses que o Procurador-Geral do Estado, de Justiça, doutor Coraci, que eu liguei para ele prestando solidariedade de um golpe que iria dar nele, que na minha avaliação... Até foi golpe mesmo? Eu acho que sim. Tem erros, mas ela era um golpe, né? Mas quero fazer uma cobrança. Doutor Coraci Fonseca, o que impede, né, de Vossa Excelência dar celeridade ao processo? É medo, não é? É alguma discussão com o Poder Executivo? O que é que está ocorrendo? Aí você medo de quê? Não sei. Ele tem que vir para o programa aqui explicar. Porque, veja bem, Maranhão fez isso, Pernambuco fez isso, os promotores no município, no interior, estão fazendo, exigindo que os... Mas você sabe que o Estado está arrecadando mais, né? A arrecadação do CMS está aumentando, né? Sim, mas aumentando em relação ao segmento da classe média, na área de serviço. Como a cadeia produtiva daqui de Alagoas são duas, é a cadeia produtiva da cana-do-açúcar, que agora tem que ser verticalizada, porque não pode ser uma horizontal, porque não tem terra. O que é que está ocorrendo? Aí vem de novo o amor à terra. Os usineiros deixaram de investir aqui e agora estão produzindo aonde? Goiás, Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Aí eu pergunto, por que não investe em outro setor, em hotéis, né? Em área de serviço, né? Inclusive o João Lira tem grandes usinas em Minas Gerais. Ele tem uma usina em São Paulo e Minas, que é uma das modernas do mundo. Então veja bem, você não vê uma preocupação estratégica. Canal do Sertão. Eu, particularmente, remo contra a maré. O caso de você perde voto, não tem crise. Aquela obra, você vê aqui em Alagoas, tem contradição. Eu gosto muito, respeito muito o Dr. Marco Carnaúba. O Dr. Marco Carnaúba é contra a transposição do São Francisco. Eu também sou. Aí o cara pergunta, mas você é do PT? Não tem problema. Nem tudo que o Lula faz, eu concordo. Eu acho um erro, porque no programa de 2002 não constava a transposição. Foi uma bandeira que o Ciro Gomes implantou. Uma obra que hoje está implantada em 7 bilhões, que pode chegar a 20. Os impactos ambientais ninguém até agora analisou e não vai chegar água para a população mais pobre. Então, eu sou contra, eu continuo com essa bandeira. E olha, vai sair na véspera da eleição. Aí vem uma obra pesada com megas construtoras. O doutor Marco Carnaúba é contra, favorável, está com o Marco, estou com você. Agora, eu pergunto, foi ele um dos idealizadores do Canal do Sertão. Qual é a diferença que tem, Valmar? A transposição, a obra macro, e o canal, a obra micro. Ela tem impacto ambiental do mesmo jeito, não vai levar água para a população mais pobre. Ao longo do canal, o governo do estado não teve coragem de desapropriar para fazer uma reforma agrária, beneficiando o pequeno produtor. As manchas das terras boas estão na mão das famílias tradicionais do sertão. Aí eu pergunto, um canal que era 200 milhões já está alçado em 800. Levar água para botar o gado do milhotipo, né? Colocar, passar nas terras dos poderosos para manter o coronelismo, esse modelo do Canal do Sertão eu sou contra. Enquanto você não abrir a discussão para fazer, e repito, ao longo do canal, onde tiver manchas, né? Porque tem local que não pode, que só é pedra, você teria que fazer a reforma agrária, você vai dar pedra para o sem terra?
Não, Matozinhos você tem manchas, ali em Pariconha, certo. Água Branca. Aquela área ele tinha que ser desapropriada. Certo. Aí eu pergunto, por que o governador não teve? Vocês acham que o governador, que representa a elite econômica, ele tem interesse de discutir? Mas me diga uma coisa, voltando não tem. Aí o povo votou. Pronto, agora me diga uma coisa, você vendo o poder de fogo do João Lira de um lado, você vê o poder de fogo do TEL do outro, o PT decide pela Lenilda Lima. Como enfrentar esses poderosos com uma sindicalista? Mas você acha que a gente deveria votar em quem? No João Lira ou no TEL? Ela, mas ela não seria o nome do PT. Pô, o PT tem nome, Paulo. Você é um nome, o Juntos é outro nome. Tem nomes. Ou não tem nomes? Tem, não, mas veja bem. Porque a preocupação nossa, eu vou dizer, da população, é o seguinte: quando o PT assumiu o poder, qual é o quadro do PT para ocupar os cargos públicos? Não é? Porque está restrito a um grupo muito pequeno de comandantes do partido. Né? Você não tem nomes para cumprir, para preencher todas essas secretarias e tal. Então, só se diminuir e reduzir muito. E assim mesmo ainda vai ter dificuldade de achar um nome. Concordo com você. Veja bem, esse desafio é no estado de Alagoas, que é mais grave, né? Porque é um estado atípico, como a gente já falou, e no Brasil. Qualquer partido de esquerda que assumir o poder, seja no campo municipal, estadual ou federal, ele não tem como manter um time de primeira linha sozinho. Ele tem que ter a humildade de fazer parcerias, não só com outros partidos, mas também pegar cérebros da universidade, né? Tanto no campo privado. Mas os cargos são sempre distribuídos não, com é interesse verdade. político, que isso é uma desgraça. É verdade. Aí você bota um idiota para ser diretor de uma coisa que não sabe nada. É o problema da ANAC. Daquela mulher que renunciou forçada, porque ela não podia renunciar, porque era uma agência, e a agência tinha autonomia, ela não podia sair, porque aquilo foi uma arbitrariedade, mas a mulher é uma idiota, ela não sabia de avião nada, ela só entrou no avião para viajar. Não é o caso? Não, é um desafio, porque nesse processo, relação poder executivo e legislativo, você termina dando cargo, e as pessoas que são colocadas não têm nem critério técnico. Porque poderia dizer assim, Valmar, tudo bem, você é vereador, eu sou prefeito, você tem como indicar secretaria X. Agora tem que ter um perfil, eu quero ver o currículo, a experiência e tal, isso é verdade. Então esse desafio é um desafio para a política brasileira, inclusive a esquerda está tendo. No caso de Alagoas, eu quero contrariar você e dizer, Lenilda é uma pessoa que tem uma caminhada importante. Dela, né? Mas não seria o nome para enfrentar o Theo Vilela. Mas eu tenho humildade, eu acho que foi porque tem momentos, às vezes de repente você tem uma visão que é meu nome, mas internamente meu nome às vezes até não soma, porque eu tenho... Esse é o problema do PT. Às vezes tem. Esse é o problema do PT. Veja bem, no caso pessoal mesmo, o pessoal lançou a candidatura, eu tenho um carinho, tenho divergência no campo das ideias do Ricardo Barbosa, ele foi candidato a governador. E terminou não tendo uma capilaridade. Então é verdade que tem que ter política de aliança. A gente não podia votar no João Lira, pelo todo o seu histórico, o Theo Vilela ainda, e aí tem um detalhe fundamental, que eu acho que na entrevista do Zé Muniz ele aprofundou aqui. A candidatura do Theo surgiu devido a dois atores políticos, o senador Teobanito, o senador Renan Calheiros e o ex-governador Ronaldo Lessa. Né? Esses dois poderiam ter dado um rumo diferente. A gente discutiu outras alternativas, mas eles não quiseram. Primeiro que o Ronaldo imaginava que o Theo não ganhava, ele estava eleito e ficou com soberba e nem fazia campanha. Aí Collor aparece na jogada, 28 dias antes. 28 dias, visita os 102 municípios, alguns mais de uma vez, tudo fazendo feira, aquela campanha solo, e o Ronaldo fumando o charuto cubano, verificando qual município que tinha, que quando tinha um bonão ele não ia. Conclusão, perdeu, isso é ruim. Porque qual o cenário de 2010? Quem já está fazendo campanha para 2010 para ser governador? Fernando Collor de Mello. E eu acho um atraso para o processo político aqui em Alagoas. Isso é ruim. A gente poderia ter tido uma caminhada no fortalecimento democrático popular. Eu não seria conveniente a gente entrar nesse mérito aí, que eu posso até me sair mal na discussão, mas entre o balde e a cabaça não tem muita diferença não. Collor e Lula, o Collor dançou por causa de uma elba e um cheque, pô. Né?
cueca, dinheiro na cueca, é dinheiro disso, dinheiro daquilo. Agora o Lula vai para a televisão e diz que o desenvolvimento do país precisa de funcionário público, mais de 6 mil já nomeou, quer nomear mais, quer dar emprego para se reeleger, bota o Banco do Brasil como o porta-voz de 3 mandatos, mais um, você está vendo a propaganda do Banco do Brasil, né? Aquilo ali, subliminarmente está dizendo, ó, 3, vamos pro 3. Pô, pega um monte de analfabeto aí, 3, pô, bota mais o Lula mais um ano, quer dizer, os 5 anos, né? Bom, enfim, mas não vamos discutir isso não. Agora eu quero saber o seguinte, está acabando o programa, 5 minutos para acabar, eu não podia deixar, você está engolindo o Renan Calheiros como? Com água ou no seco? Não estou engolindo. Está engolindo? Não, estou não. Tá, porque as declarações são inexistentes. Entendeu? Não existe oposição. O cara está fazendo o que quer da imprensa, do Congresso, levando o Senado na lama, botando lá embaixo, e o PT apoiando, o presidente apoiando, e vocês aqui da nossa terrinha aqui também não falam nada. Você está engolindo ele como? Não, eu não estou engolindo. Aos poucos? Não, eu não estou engolindo. Tá engolindo. Não, tá. O Renan, ele sabe que internamente a gente tem muita divergência. Quando era mais jovem, a primeira candidatura dele, em 78, eu acredito que todo o movimento estudantil participou, né? Inclusive votei e fiz campanha. Mas a partir do momento que ele entrou na segunda campanha, se aproximou do João Lira já na segunda campanha e do Collor, me afastei. Tem uma relação respeitosa, mas conflituosa. Se fosse deputado federal, se eu fosse senador da República, eu votava pela cassação do Renan. Aí vocês falam, mas a sua opinião aqui é formadora de... Você é um formador de opinião. Mas eu já dei declaração sobre isso. Eu não dei. Não, mas dei. Foi umas 2 linhas, 3 linhas. Não, eu dou. O problema todo é o seguinte. Você sabe que o senador é dono de meio de comunicação. Não é isso? Não é ele, é o Laranja. Não, tudo bem. Você está admitindo que já é dele? Eu acho que é dele. Também acho. Né? Aí, conclusão, para você ter ideia, eu praticamente sou censurado na rádio que ele é proprietário, ou tem o parente dele, né, que é proprietário. O principal radialista, ele fala 365 dias contra o PT. Aí chegou um determinado momento, disse, não vou. E de repente ele faz 5 minutos, durante um dia. E passa, sabe, uma coisa, se é para falar mal, pode ficar com vontade. Eu avalio que essa questão relativa às concessões de rádio, isso é gravíssimo, pessoal. Admito, fazendo debate contra o contraditório, eu acho que o caso da Stim Cariol envolve mais o irmão dele e a Câmara Federal. Mas no caso das concessões, é gravíssimo. Isso fere o Código de Ética, tem elementos para caçar o senador. Aí você pergunta, o partido no plano nacional não tem o poder. Já externei isso várias vezes. Como é que você disse aí? O partido no plano nacional não tem o poder? Não, rapaz, eu não tenho influência no plano nacional. Como não? Porque eu não sou dirigente nacional. Não, mas você é uma figura... Sim, eu dou declaração. Deu declaração na Folha de São Paulo, quando o pessoal que veio aqui, o Globo me entrevistou, saiu, entendeu? Eu estou colocando que o poder de decisão, claro que está na... Acho, inclusive, que esse processo agora novo que está havendo, você está vendo o próprio Aloysio Mercadante se absteve, pagou um preço político. Meu Deus, mas você como é que ele faz o negócio daqui? Mas você está vendo a posição dele agora? Você está vendo a posição do Teu Guiano? Eu acho que vão votar pela cassação. E não vai ter enquadramento. Mas você liga para ele e fala isso? Dá uma força? Não, eu acho que ele pisou na bola. Eu sei, mas você fala isso? Não, eu não tenho contato constante. Na realidade... Nem um e-mailzinho? Não, posso mandar, mas na realidade a gente faz contato mais com o presidente Bezuíno. Eu avalio e quero dizer aqui claramente, se o PT fizer uma operação no segundo processo para salvar a candidatura do Renan, eu acho que termina o Renan afundando, já está afundando, que o Renan veio bem, qual era o projeto dele? Ser presidente da República ou vice? O projeto nacional acabou. Acabou. Ele tem ainda plano estadual, como teve o ACM que ganhou. No plano nacional, hoje eu sei, ele venceu e não levou. Agora nunca mais ele arranja uma mancha. Isso aí ele não aprendeu. Agora me diga uma coisa, para encerrar aqui, a gente não podia deixar de encerrar essa entrevista, falando da
intenção do PT nacional, e você deve estar participando disso, porque vai ser um movimento nacional, acabar com o Senado. Que ideia do PT é essa de acabar com o Senado? Porque é mais fácil lidar com os 300 picaretas no Congresso do que com os 30% dos senadores picaretas? Ou senão é mais difícil derrubar o presidente do Senado do que acabar. Não, veja bem, esse debate... Esse negócio de acabar com o Senado foi demais. Nessa altura do campeonato, essa discussão toda, veio o PT numa convenção nacional, que você estava lá, aí aprova uma coisa que é acabar com o Senado. Vamos acabar e vamos ficar com os 300 picaretas do Lula lá no Não, o problema é da seguinte forma. Eu acho que essa discussão ela é pertinente, mas de repente pode ser o momento. Pertinente em quê? Em que? Vou chegar lá. Veja bem, primeiro que essa questão bicameral não são todos os países que tem. Você tem vários países com a democracia mais avançada que você tem a Câmara dos Comuns, né, que é a Câmara Federal, e não tem essa estrutura do Senado. Eu acho que o Senado ele sofreu resquício, que ele foi muito covarde em relação à ditadura militar. Exemplo, não tem sentido o senador ter 8 anos de mandato, porque ele é diferente de todo mundo. Eu acho que o senador tem que ter o mesmo tempo, igual o vereador, o presidente e tal. Então essa correção tem que haver. Segunda correção que foi feita, que era a questão do senador biônico, que era os senadores favoráveis... O PT quer voltar agora, dizer que ex-presidente pode assumir sem direito a voto. Não, então veja bem, esse processo tem que ser modificado. E avalio também que a gente teria que ter uma conjunção do processo eleitoral. Não é possível você a cada 2 anos ter eleição. Isso despolitiza e é muito caro. Então o ideal é você ter de vereador a presidente da República. Eu acho que tem que ter a coragem de discutir a fidelidade partidária. O Congresso Nacional prestou um desserviço. Não é só a Câmara não, estou falando do Congresso, Câmara e Senado. Era para discutir e aprovar a fidelidade partidária. Como não fez seu papel, está a reboque do Supremo Tribunal Federal, que começou a julgar hoje e todo mundo está na expectativa até amanhã. Hoje, quer dizer, os deputados que mudaram de partido podem perder o mandato. E eu defendo que perca. Tomara que perca. Então, veja bem, começou ontem, passou para hoje, todo mundo ansioso para não chegar sexta-feira para dar tempo de fazer as modificações. Por quê? Porque o Congresso não cumpriu seu papel. A outra coisa que tem que discutir é financiamento público de campanha. Claro que está no final, mas tem que discutir, porque nos países adiantados tem, aqui não tem. Mas a outra coisa não vai deixar de existir. Não, veja bem, a corrupção não acaba independente do modelo político. Você pode diminuir para patamares civilizados. Né? A outra questão, teremos ou não lista de partido? E a questão de fundo. Esse negócio de lista também é outra polêmica. Outra coisa, o mandato é seu? Não, o mandato é do partido. Você vamos fazer uma lista aqui no PT. Paulão, Júlio, Lenilda, tal. Eu não estou tão o assim, João das Cuscuias lá embaixo. Eu já fui mais forte, agora não estou muito forte. Olha só, já acabou o programa? Pô, que pena. Passou quanto tempo, cara? 30 minutos? 3 minutos. 45 minutos já? 48. 48 minutos. Passou rápido, não foi bom? Eu quero agradecer, Valmar, toda a equipe do Cafofo, dizer que foi uma honra ter sido entrevistado por vocês. Espero que esse programa, pode ser que não tenha repercussão nenhuma, não só no plano municipal, estadual, regional, do Brasil e do mundo, né? Essa ferramenta que você está utilizando, isso comprova a sua visão, né? Você chegou aqui em Maceió, foi a primeira pessoa que revolucionou o rádio através da FM. O brilho da cidade. O brilho da cidade, né? A Cristina Sampaio até hoje. Até hoje. Aí ela fala, isso aqui, Paulo, eu vou dizer, vou revelar, isso aqui é um doido, Paulão. Mas eu gosto muito dele, inteligente, enfim. Foi um programa que mexeu. Né? Você conseguiu fazer outros programas, tá ali, Conversa Fiada, que é o nome do programa que hoje é o Paulo Henrique Amorim. Né? E eu estou brigando com ele na justiça, porque nós entramos primeiro com o nome. O programa, ele então... já me ofereceu R$3.000 por causa do nome, mas a gente está... E que é uma grande figura, né? O Paulo Henrique Amorim é um jornalista independente, corajoso, né? Agora, tem o seguinte, nós já passamos por todas as rádios de Maceió e pela TV Alagoas. E nós não conseguimos nos firmar com o nosso companheiro França Moura, Gilson Gonçalves. Deve ter alguma coisa, eu sou diferente deles em alguma coisa, né? Eu posso dizer que aqui é muito difícil, irmão. É muito difícil. Você, na sua caminhada
do jornalismo e radialismo que você domina, tem competência, pode chegar, mas a probabilidade é como também eu de repente tenho um sonho de querer amanhã ser governador do estado. Eu acho que a probabilidade é remota. Porque essa realidade econômica, política, não permite as pessoas que têm liberdade de expressão, não permite pessoas que entrevistam o contraditório, tem que ser um lado, você sabe que tem algo errado, tem a lista dos que falam e dos que não falam. A primeira coisa, se você, um programa com essa equipe nova que está aqui, com tecnologia da Paraíba para o mundo, não é isso? Paraíba para o mundo. Se você chegar, quando você é convidado, olha, Valmar, você vai ser o principal âncora. Agora a condição, a gente vai dizer quem vai falar, você queria? De jeito nenhum. Nunca aconteceu. Isso é o fato. Eles não têm coragem. Esse é o fato. Porque aí eu boto a boca no trombone e suja. Esse é o fato, que você nunca vai ter programa com muita audiência. É Alagoas. Mas a minha esperança é que essa equipe fique unida e me dando força, porque eu dependo deles para manter o programa. Porque político não manda mais em mim aqui, nem me importa mais. O Alagoas é um estado prazeroso, já que a gente está falando com o internauta, praias, mas aí eu vou ser comparativo. As praias mais belas do mundo, o povo hospitaleiro, uma cozinha, né, que a gente é do Pernambuco, muito boa, né? Tem uma qualidade de vida importante, claro que está importando alguns problemas, mas qual o problema? A política. Quando Alagoas foi criada, pessoal, ela foi criada de Pernambuco do lado mais negativo que tinha. Então foi a elite perversa, depredadora de Pernambuco, que não tinha uma relação capital social decente, que depredava o meio ambiente, que mantinha escravo, que criou Alagoas, que era estranho. Então o nosso problema é um pouco de gênese, né? É aquele nascedor, que diz assim, Deus fez da nossa terra um paraíso, mas colocou aqui um povinho. A elite econômica e política de Alagoas são as mais conservadoras do Brasil. Eu digo isso sem medo de errar. Aqui em Alagoas é o local mais perverso para você fazer política no campo democrático popular. Valmar, um abraço. Cara, foi muito obrigado, foi um prazer imenso. Desculpa aí, porque eu marquei com você para almoçar na quinta. Mas eu venho aqui depois. Venho, meu convidado. Foi um prazer ter você aqui e tomara que você engula bem direitinho o Renan e que não tenha indigestão depois. Até mais, até o próximo programa.